Bom dia, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, faz muitos planos, mas os que prevalecem são o do Senhor. A Bíblia diz que amanhã iremos a tal cidade, abriremos tal negócio, faturaremos tanto. Melhor é consultar ao Senhor, porque Ele é aquele que conhece e sabe ao futuro. Porque homem nenhum sabe em relação ao futuro, a não ser que a vida é passageira, é ligeira, como um conto ligeiro. É como uma erva que arrancada murcho, é como uma nuvem passageira que se dissipa. A vida do homem é como ondas, como nuvens que oscilam, né? Já quando nós tomamos a direção que não é nossa, mas seguimos segundo o coração de Deus, não de um coração enganoso, há mais esperança, né? A Bíblia diz para consagrarmos a nossa vida ao Senhor, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, o reino dos céus vem até nós, Ele nos anuncia coisas grandes e ocultas que não sabíamos, e seguimos segundo o Espírito, porque todo aquele que segue o entendimento, que é desviar do mal, tudo lhe prospera, tudo vai bem. Já a Bíblia diz que um pecador, ainda que viva 100 anos, né, como mesmo diz, se alguns pela sua robustez chegam a 70, alguns chegam a 70 e outros 80 pela sua robustez, é enfado e canseiro, né, porque passou a vida segundo o entendimento de próprios olhos, que não desviou do mal, e agora vem a recompensa, porque tudo aquilo que planta certamente colhe. Aquilo que plantou segundo a sabedoria de entendimento de próprios olhos, vem a colheita, né? E aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição. E ainda depois da primeira morte, quando chegar na segunda morte, a saber, o tribunal de Cristo, que toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará diante dele, e haverá um apartamento, né, será apartado aqueles que semearam segundo a justiça e os que semearam segundo a injustiça, porque não há comunhão de jugo, né? Não há comunhão de Cristo com Belial, de injustiça com justiça, de luz com trevas, não há comunhão, né? Mas a Bíblia diz também que muitos seus pecados serão revelados. Tudo que foi dito nas trevas será dito na luz, ainda aqui neste mundo, porque a Bíblia diz que Deus não julga e que Jesus é que está com o julgamento, com o governo sobre os seus ombros. Julga com exatidão, com justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele não julga só a mortos, né? Ele julga a vivos e a mortos. E cabe a nós estarmos dependentes, né? Somos totalmente dependentes ao autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Aquele que através de tudo que nós contemplamos, o universo, foi pela fé que formou. Haja luz e houve luz, houve separação das águas, e houve uma porção de terra seca, né? Houve as espécies de peixes nos mares, nos oceanos, nos rios.
a vegetação, né? Foi ordenada a natureza e ela cumpriu, né? Como nós vemos o sol, que é a grande luminar para governar o dia, a lua para a menor para governar a noite, e a própria natureza nos dá o testemunho, né, de como andar em obediência, né, como cumprir. Pode ver que eles não atrasam, né, eles têm um horário determinado para o sol, assim como a lua, e é certo que há um que pode mudar o curso, né? Só há um que tem o poder para parar o sol, né? Para agir, né? E a profecia, ela só é produzida quando se fala pela própria boca de Deus, como alguns profetas falaram, né? Pela boca de Deus, e não houve chuva durante um tempo, como parar o sol. E assim, tudo opera através do grande profeta que está com o governo sobre os seus ombros, Cristo, o ungido de Deus, e Jesus, o Filho do homem. Assim nós aprendemos dele, nós não falamos de nós mesmos, né? A doutrina não é meramente humana, a doutrina é do alto dos céus, porque, como sempre digo, não aprendi de homens, aprendi o pouco que sei através do Espírito Santo, né? Através da busca, aonde estou sempre num lugar a buscar a presença do Senhor, para não ser influenciado, né, por vãs filosofias, para buscar realmente aquilo que é puro e anunciar a verdade, da qual é possível salvar vidas, salvar almas. Sabe aquele que salva uma alma através não daquilo que lhe é próprio, mas através do ensino que vem do alto dos céus, aquilo que é edificante, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E através da liberdade da qual Cristo me concedeu, eu não uso desta liberdade para destruição, mas sim para edificação pessoal, e para que muitos venham alcançar a verdade, que é possível de os libertar, de curar, de os salvar, de aprender a buscar primeiramente a vontade de Deus, através do Filho, ele enviando o seu Espírito Santo. Ele nos concede a sabedoria, nos concede a graça, o favor imerecido, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e que se alcance a salvação e a vida eterna. Porque muitos não creem em inferno, né? Mas como Deus, na sua imparcialidade, se existe o céu, também há o inferno, né? Se existe a salvação, também existe a condenação eterna. Tudo ele age na imparcialidade, né? Ele concedeu animais puros, animais impuros, tudo. Ele concedeu ao homem conhecer a ciência do bem, assim como a ciência do mal. Mas a Bíblia diz que no interior do ser humano existe um desejo, uma vontade de alcançar a vida eterna, que eles meditam na palavra, buscando o entendimento, o conhecimento, para alcançar a vida eterna. Mas só é possível através de um coração contrito e arrependido, porque o Espírito não se pode ver, o mundo não consegue ver o Espírito Santo, mas aquele que o possui, ele o sente, né, através dos dons espirituais, através dos dons de visões, do olfato, do tato. Nós temos as sensibilidades, os dons espirituais, aprendemos a utilizar e manejar bem a palavra da verdade, da qual
nós usamos no ataque e na defesa. Aprendemos a orar em conformidade com o Espírito, porque todo aquele que pede em conformidade com o Espírito, em nome de Cristo, o Pai assim nos atende, né? Mas muitos são os que pedem por motivações erradas, aonde acabam naufragando, influenciados segundo o padrão deste mundo, doutrina meramente humana que não se alcança, palavras destituídas da sabedoria celestial, que nada produz, não são produzidas, porque a essência da profecia é Jesus Cristo, né? E Ele é o grande profeta. Se Ele está em nós e nós nele, e nós não falamos daquilo que Ele é próprio, e sim aquilo que Ele produz em nós, há o cumprimento daquilo que se anuncia. Assim, nós devemos perseverar dia após dia. E nós oramos, tudo em espírito, em verdade, segundo a visão do que está acontecendo no reino dos céus. Nada que é próprio, né? Porque como Jesus disse, se falo de mim mesmo, nada sou, né? Mas o Pai o glorificou. Este é meu Filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que Ele disser. E todo aquele que reconhece, testifica que seu testemunho é verdadeiro, né? Ele agrada, né? Porque aquele que testifica do seu testemunho está testificando que Deus é verdadeiro, mas aquele que o rejeita, né, está rejeitando o próprio Deus, porque não testifica da sua verdade, né? Aonde muitos foram podados por conta da incredulidade, porque em Cristo está o cumprimento de toda a lei de Moisés, de toda os salmos, os provérbios, as lamentações, tudo Ele cumpriu quando ali estava escrito, está consumado. E estamos vivendo os últimos dias como a Igreja de Cristo, a unidade da fé, aqueles que perseveram em adoração, em louvor, não somente com mover de lábios, né? Mas sim que levantam as mãos santas aos céus, porque muitos são os que mover de lábios e coração distante, levantam mãos cheias de sangue de inocentes por desencaminhar a muitos, porque a Bíblia diz que aquele que tocar a trombeta e aqueles que foram anunciados e não se arrependeram, ele não tem mais responsabilidade sobre as suas almas. É lógico, nós continuamos a orar para que venham se arrepender mesmo assim, porque se o amor opera em nós, nós sentimos, nós somos persistentes em anunciar a verdade e para que eles venham se arrepender. Mas aqueles que não anunciam a verdade e acabam desencaminhando a muitos, vão prestar conta não somente da sua alma, mas também daqueles que acabou derramando como sangue de inocentes por deixar de falar a verdade, né, de ensinar. Porque temos que ensinar que Deus criou macho e fêmea, e passar disso é procedência maligna, não herdarão o reino dos céus. Os que buscam os ensinamentos das profundezas, né, das trevas, os que invocam os demônios, doutrinas de demônios, não herdarão o reino dos céus. Os bruxos, os feiticeiros, os que estão nos vícios, nas bebedices, porque está nas glutonarias, né, porque a gula também é um pecado. Está escrito que todo homem deve dominar sobre as plantas, né? Muitos estão sendo dominados pela cana-de-açúcar, que é a cachaça. Muitos estão sendo dominados por arbustos, né, que produzem a cocaína, plantas como
o fumo, o tabaco, que estão dominando as pessoas, a própria maconha, que é uma planta, né? Seja as drogas sintéticas, os medicamentos antidepressivos, para remédios para dormir, né? Tudo são produzidos das plantas, né? Que estão sendo dominados pelas plantas, ao invés de dominar as plantas, sem falar nas concupiscências dos olhos, nos prazeres e deleites da carne, nas prostituições, nas orgias, nas imoralidades, nas traições no leito conjugal, né? Todos esses, se não arrependerem de seus maus caminhos, todos aqueles que estão transgredindo a lei de Deus, que não guardam os seus mandamentos, mesmo que anunciam, mas não praticam, estão condenados, né? Estão rumo à destruição, porque são prazeres passageiros, mas que nada acrescenta. O salário do pecado é a morte, mas já o dom gratuito de Deus, através de Cristo Jesus, que se alcança a sabedoria para desviar do mal, é um dom gratuito para que ninguém se glorie de vossas obras, e para que alcance a salvação e a vida eterna. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que estão sob um jugo pesado daquele que escraviza, daquele que é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, do qual muitos estão como filhos bastardos, aqueles também que fazem parte de idolatria, que adoram a imagem de escultura, não herdarão o reino dos céus, porque justamente por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, mas se rejeita ele, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, né? Onde nós estamos vendo as nações pagãs que adoram outros deuses, seus deuses não são possíveis de fazer nada, não são possíveis de os salvar, aonde nós estamos vendo as pestilências, as fomes. A Bíblia diz que haveria rumores de guerra, os sinais estão cada vez mais presentes, só não vê quem não quer, quem está com o coração embrutecido, duro, mas cabe a nós, como diz a palavra, essa casa do qual tu vives no meio deles é uma casa amotinada, é uma casa que não aceita a verdade, que se amoldou no padrão deste mundo, que criou próprias doutrinas para agradar a si mesmo. Mas tu continua falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. E assim nós anunciamos a verdade, que é viva, que é eficaz, que é a água transformada no vinho definitivo. E nós temos que ser odres novos em vinho novo, porque o odre velho se rompe. Nós temos que perseverar dia após dia, segundo a sã teologia de Cristo. A sã teologia da qual a Bíblia diz que muitos sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Porque está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós tão rápido afastar da pura devoção de Cristo. E muitos, que serão naqueles dias, que dirão: Senhor, mas eu fiz campanha em seu nome, eu expulsei demônios, fiz curas, subi até aos montes, levei os pedidos, fiz ofertas, fiz sacrifícios, fiz obras sociais. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério
da iniquidade. E ali haverá pranto e ranger de dente. Em mais uma semana, que cada um examine-se a si mesmo, né? Porque na verdade não podemos atribuir a ninguém, né, as faltas que nós tivermos de nossas atitudes. Cabe a cada um examinar a si mesmo, porque a salvação, a responsabilidade é individual, né? A Bíblia diz que Jesus abençoou até mesmo as crianças, porque as crianças, né, nascem segundo filhos de Adão, né, nascem segundo o pecado, segundo a transgressão, né, porque espiritualmente falando nós somos filhos de Adão, e depois que se arrepende, através do novo nascimento, que ele diz, da água e do Espírito, vos batizarei com Espírito e com fogo. O Espírito, né, nos concede o novo nascimento, a sabedoria do alto, para ser nova criatura, né, para ser, Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, e será a mãe quando adentrar na Jerusalém celestial. Nós seguimos fazendo a vontade do Pai, que é guardar os mandamentos no coração, os praticando, né? Assim, por adoção somos filhos do Deus vivo. Aquele que era filho bastardo, segundo Adão, segundo a desobediência e a transgressão, nasce novamente nova criatura, através de Cristo, adotados como filho do Deus vivo. E é necessário perseverar na fé do início ao fim, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim é a fé sem as boas obras. E as boas obras só podem ser produzidas através de Cristo. Ele disse, ninguém pode produzir frutos por si mesmo, né? Mas aquele que está nele produz os bons frutos, e ele nos limpa, e nós perseveramos, e mais fruto ainda produzireis. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Somente através dele, o único mediador entre Deus e os homens, o único e suficiente Salvador de nossas vidas, do qual a perseverança tem que ser do início ao fim. Se estamos nele e ele em nós, andamos em justiça, em equidade e na justiça. Porque aqueles que vivem segundo a injustiça, aqueles que imputam a verdade pela injustiça humana, as suas primeiras obras, ainda que se estivessem na justiça, já não são possíveis de os justificar se agora estão vivendo injustamente. E em mais um dia, perseverantes na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, a sã teologia que não tem hipocrisia, que é pura, que é do alto, o amor ágape, sem interesse, o amor incondicional, o amor que nos constrange. Em mais um dia, perseverantes, segundo o amor opera em nós e utilizamos os dons irrevogáveis. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.